Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Solos Cristos, o canal que visa a edificação da sua fé. Eu sou Maico Oliveira e nesse vídeo de hoje nós estaremos falando sobre um assunto um tanto polêmico que fez muitos alvoroços no passado e está começando a surgir novamente agora no presente. O tema do nosso vídeo é Calvino falou em línguas estranhas? Então você quer saber sobre isso? Fique conosco. Após a vinheta, vamos ver o que nós sabemos da experiência de Calvino. Queridos, por esses dias eu fui indagado quanto a um vídeo que circulou e circula aí pela internet, nas mídias sociais, afirmando que Calvino falou ou falava em línguas estranhas. E hoje eu quero dar uma resposta a tal questionamento, propriamente dito, bem como avaliar se de fato Calvino teve essa prática de falar em línguas ou não. Ok? O fato não é a ideia de refutar o vídeo que está circulando necessariamente, mas trazer a você, ouvinte aqui do canal, uma explicação honesta acerca da experiência de Calvino. Primeiramente, eu quero aqui asseverar que, ainda que Calvino tivesse falado em línguas, o que parece ser um equívoco, ou mesmo uma mentira, em nada iria implicar ou validar a prática odierna do falar em línguas, pois as experiências de um homem, ainda que seja Calvino, elas não podem validar as escrituras. Ao contrário, as escrituras validam as experiências. O argumento para poder fundamentar essa ideia de que Calvino tenha falado em línguas estranhas ou em línguas espirituais é conhecidíssimo no meio acadêmico e é chamado como apelo à autoridade. Sempre que fazemos um trabalho acadêmico, fazemos citações de autores, é natural isso, não é? E de especialistas da área que nós estamos pesquisando, da nossa área de pesquisa, nós fazemos esse tipo de citação para dar ênfase ao que nós estamos escrevendo, dar respeitabilidade, bem como demonstrar que existem pessoas também que corroboram com o nosso pensamento e com o nosso argumento. Primeiramente, cabe-nos aqui situar de onde saiu tal argumento de que Calvino teria supostamente falado em línguas. Esse argumento ele surge basicamente nos Estados Unidos como uma forma de contra-atacar um teólogo reformado chamado John MacArthur, pela forma incisiva com a qual ele ataca o dom de línguas em seu livro intitulado Standard Fire, que foi traduzido para o português como Fogo Estranho. Como o livro promoveu uma grande repercussão, não somente nos Estados Unidos, mas até mesmo no Brasil, onde o mesmo foi publicado, automaticamente surgiram defensores do dom de línguas no Brasil para contestar a obra de John MacArthur. Na tentativa de refutar o argumento de MacArthur, a CPAD News publicou em uma segunda-feira, dia 21/10/2013, para você ver como o artigo é muito antigo, um artigo pelas mãos do pastor Silas Daniel, que demonstra supostas provas baseadas num periódico do Gordon Conwell, de que Calvino teria falado em línguas. O periódico foi publicado 24 de março de 1975 pelo jornal The Paper, que era o jornal do seminário de Gordon Conwell. O periódico intitulado Calvin Speaks in No Tongue, Calvino fala em línguas desconhecidas, mais ou menos isso, foi publicado por Kent Warford. Nesse periódico, Warford diz em um trecho do documento chamado De Vitam Ioannis Calvin, a vida de João Calvino, que Calvino teria confessado a Beza uma suposta experiência de falar em outra língua, né? Silas Daniel apela, em primeiro lugar, para a proximidade entre Calvino e Beza, seu sucessor,
Ele afirma em seu artigo, enfatizando a proximidade e a confidenciabilidade como algo que pudesse trazer confiabilidade ao que ele diz. Ele diz em seu artigo da seguinte forma: para quem não sabe, Beza foi contemporâneo e amigo dos mais próximos de Calvino. Na verdade, um confidente deste. O próprio Silas Daniel afirma as palavras de Warford de que este achava ridículo qualquer ideia de que Calvino tenha experimentado a glossolalia, e que o mais lógico seria ele seguir as orientações, os conselhos do seu professor de história da igreja, que seria ir às fontes primárias. Ou seja, Warford ele é orientado a buscar as fontes primárias para que veja se realmente isso é verdadeiro ou se isso é falso. E aqui começa uma das grandes dificuldades, por assim dizer, de confiar em tal artigo. Silas Daniel usa aqui as palavras de Warford, dizendo que havia uma grande dificuldade de acesso aos documentos que continham a expressão de êxtase de Calvino. Estavam em um cofre na sala de livros muito bem guardada no Divinity School, e que entrar no cofre envolvia uma grande dose de burocracia, mas que enfim ele conseguiu ter acesso à obra. Segundo Silas Daniel, Warford afirma que quem o ajudou na tradução do texto em latim foi o seu colega Ken Macari, e que Beza não dá muito destaque ao acontecimento. Ou seja, a ideia de que nem mesmo Teodoro de Beza dá ênfase à experiência que Calvino havia tido supostamente. Esta é a argumentação usada por ele. Um dos problemas que eu quero apontar aqui para você é o fato de que Silas Daniel começa com uma hipótese e termina com uma afirmação. Em seu artigo ele afirma, isso no final do artigo, vejamos, Calvino em suas orações devocionais falou estranha e espantosamente em uma língua desconhecida por ele, o que deixou-o impressionado. Como temia que tivesse falado em uma língua parecida com a de um povo pagão do passado, temeu não ser uma experiência sadia. Em seguida, comentou com seu amigo e confidente Beza e depois deixou para lá o caso. Um outro problema que podemos dizer aqui, e fiz questão de usar desde o começo do vídeo, é que o documento usado pelo pastor Silas Daniel para basear sua pesquisa, ele é um periódico. Ou seja, ele não possui valor algum acadêmico. Breno Macedo, em seu artigo publicado no bereanosblogspot.com, cita Jim Darlach. Esse bereanosblogspot.com é um blog de teologia reformada, apologética de teologia reformada. E ele escreve citando Jim Darlach, ex-aluno do Gordon Conwell, que trabalhou até setembro de 2009, dizendo que Darlach afirma que o jornal não era revisado pelos acadêmicos e teólogos, e que este servia como uma espécie de boletim de notícias do diretório. O próprio Darlach, que ensinava hebraico no seminário, afirma não ter conhecimento do texto escrito por Warford. Outro problema que podemos listar aqui é que a fonte que Silas Daniel usa de Warford não tem nenhuma citação, além do nome da obra. Não há citação de páginas, não há ano de publicação, ou seja, não há em hipótese alguma como confiar em um artigo com tal natureza, composto de uma forma dessa, né? Quando fazemos uma citação de uma personagem histórica, como é o caso de Calvino e outros tantos, em caráter acadêmico, necessariamente nós devemos citar as fontes de onde extraímos tal conteúdo. Caso contrário, não obteremos o respeito devido do conteúdo escrito. Outro fator que deve também chamar a nossa atenção e deve ser observado é o fato de o acesso ao conteúdo ser de extrema dificuldade, isso é citado por Warford. Caso isso fosse verdadeiro, sem dúvida, deveria ser mostrado e não escondido. Caso Calvino tivesse de fato falado em línguas, isso deveria ter sido exposto e não omitido. Nós temos histórias de Jonathan Edwards, experiências pessoais dele, que ficaram registradas e ninguém escondeu. Ok,
se fosse com Calvino, não deveria ser diferente. Isso não deveria ser escondido, deveria ser mostrado. Eu concordo com o Breno Macedo, que é o escritor do Bereanos Blogspot, que como Warford teve acesso ao documento, sem dúvida ele deveria levar às mãos de algum especialista, que seja na universidade ou mesmo fora dela. O que não acontece. Né? A gente percebe, pelo que desenvolveu-se da história, não é isso que acontece. Né? Parece que o documento ainda continua escondido. Outro aspecto que nos chama a atenção é o fato de Warford ignorar as traduções já escritas na língua inglesa desta obra, que já havia traduções feitas dela, né? Inclusive por um erudito na língua, no ano de 1836, chamado Francis Simpson, bem como também tinha uma outra que foi feita por Henry Beveridge, eu não sei pronunciar o nome dele direito, que é o mesmo autor, o mesmo tradutor, melhor dizendo, das Institutas da Religião Cristã de Calvino. Nós precisamos levar em consideração que a obra também foi traduzida para o português por um outro tradutor chamado Valdir Carvalho Luz, que é um homem de grande peso no mundo acadêmico, foi publicado pela editora Luz para o Caminho. Sem dúvida, é muito esquisito, né? Alguém preferir fazer uma tradução nova de determinado documento, tendo em vista que outras já existem e feitas por pessoas respeitadas no mundo acadêmico. Para dar ainda mais ênfase sobre a questão de que Calvino não falou em línguas, eu quero citar aqui um trecho de sua obra, que está à disposição pela editora Fiel e também pela editora Paráclitos, onde Calvino diz da seguinte forma, abre aspas para Calvino, aqui, porém, surge uma nova questão, pois é incrível, pelo menos nunca lemos de algum caso, que houvesse alguém que falasse pela influência do Espírito uma língua que ele mesmo desconhecia. Portanto, o dom de línguas não foi concedido meramente com o propósito de produzir algum ruído, mas certamente com o propósito de comunicar algo. João Calvino, comentário à primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 14, página 423, editora Paráclitos, segunda edição. Pelo que parece, Calvino ele afirma que o fato de o Espírito agir sobre alguém em seu tempo derramando o dom de línguas seja algo realmente fora do comum. Ele usa uma expressão dizendo que é algo incrível. Haja vista que ele nunca tinha ouvido falar, ou nunca, melhor dizendo, tinha lido algo acerca disso. A questão aqui não é nós discutirmos se o dom continua ou se ele cessou. Esse não é o intuito do nosso vídeo. O intuito é demonstrar a forma desonesta ao falar que Calvino tenha falado em línguas sem haver nenhum documento comprobatório que afirme isso. Haja vista que já foi observado as brechas do artigo citado pelo pastor que publicou o conteúdo na CPAD News. Se é verdadeiro que possa haver as línguas hoje, eu não duvido. Jamais vou colocar Deus dentro de uma caixinha teológica e dizer Deus não pode fazer isso, Deus pode fazer aquilo, Deus não pode fazer aquilo outro, de forma alguma. Mas se elas ocorrem hoje, se as línguas de fato ocorrem hoje, elas devem se enquadrar com a palavra de Deus. Ou seja, tem que ser idioma e tem que ter quem interprete. Caso contrário, que permaneçam calados na congregação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo de número 28. A questão que podemos abordar aqui, então, é que no artigo do pastor Silas Daniel, ele concorda que Calvino tenha falado em idiomas. E esse argumento funciona como uma espécie de cala-boca para os reformados. Uma vez que o mentor de vocês falou em línguas, isto é, Calvino, por que vocês, ou mais especificamente MacArthur, questiona? Mas as práticas em muitas das igrejas pentecostais, na realidade não é essa. Ainda assim, então não valeria de absolutamente nada a impossível e suposta experiência de Calvino. Calvino deixa clara a maneira exegética de pensar de que as línguas pronunciadas, tanto em Atos quanto em Coríntios 14, era idiomática. No seu comentário ele diz da seguinte forma, abre aspas para Calvino. Ele aqui está respondendo à guisa de antecipação, uma pergunta que facilmente poderia ser formulada. Portanto, se alguém for capaz de falar um idioma estrangeiro,
seu dom será sem valor? Ele apresenta um remédio. Então diz ele que se peça também a Deus o dom de interpretação. E se ele não possuir, que se abstenha no intervalo da ostentação. João Calvino, comentário à primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 13, página 421, editora Paráclito, segunda edição. Como dito, o intuito do vídeo não é questionar o dom de línguas, né? Se ele permanece ou se não permanece. O intuito é questionar o fato de alguém propor algo indevido e mentiroso ao reformador, que, diga-se de passagem, é muito odiado por causa da doutrina bíblica que pregou, com o intuito de validar as experiências que muitos dizem ter hoje, né? A argumentação básica é de que Calvino falou, então é natural falar, né? A gente pode falar. Calvino não valida absolutamente nada. Ok? O que valida a prática é as escrituras. Os pentecostais que têm essa prática as têm olhando para as escrituras e interpretando segundo as suas ferramentas. Aqueles que dizem que não há essa prática olham as escrituras e interpretam com suas ferramentas. Eu não vou entrar aqui nos parâmetros de se é certo ou se é errado, se tem várias verdades ou não, mas é fato que o que fizeram por meio deste vídeo que está circulando, é atribuir algo ao reformador que pelos documentos não pode ser comprovado. Fica aqui então a minha contribuição e as minhas assertivas, né? Calvino não falou em línguas, pelo menos não se pode provar de maneira documental. E Calvino entendia as línguas como sendo étnicas ou nacionais, ou seja, as línguas eram terrenas, não celestiais no sentido de ser anjos que falavam, línguas de anjos, não, nada disso. Ele entendia que eram línguas idiomáticas, que eram línguas nacionais, de nações, né? Não celestiais. Era idioma, não qualquer outro ruído que possa ser feito pelo meio do órgão fonador. Agora uma orientação. Uma dica desse simples servo de Deus que tem a preocupação única e exclusiva de servir a Deus com integridade. Sempre pesquise as fontes antes de comentar. Veja estudiosos do assunto. Não se pronunciem sem certeza, pois no intuito de muitos tentarem provar o improvável, podem se encontrar pecando contra Deus e atribuindo ao outro o que o mesmo não atribuiu. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você que assiste esse vídeo. Abençoe a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vou deixar as fontes de pesquisa aqui embaixo, para que você tenha acesso a essas fontes que eu citei aqui neste vídeo. Que Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus quiser.